noite. Hoje, dia 23 de maio de 2025. Muito bem, hoje nós vamos para o capítulo 14. Capítulo 14 não é um capítulo fácil, é um capítulo bem difícil. Não é difícil para nós, mas é um capítulo por aí muito mal compreendido. Pronto, boa noite. Então, esse capítulo 4, então, eu dizia que ele é muito mal compreendido, mas muito mal mesmo. E não tanto por nós, graças a Deus. Tá? Então, nós vamos ver aqui e vamos explicar direitinho. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Bom, já começa daí. Não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque ele já cumpriu todo o ministério na Galileia, tudo, está indo para Jerusalém e está rumando para a crucificação. Então ele está preparando os apóstolos. Está preparando, está avisando. Ele já falou várias vezes: o filho do homem vai ser torturado, crucificado. E eles não entendem, eles não aceitam. Então, desta vez, ele está explicando um pouco mais longo para que eles não entrem em desespero. Porque o que vai vir aí na frente não é fácil. Tá? Do ponto de vista humano, é de desabar, é desesperador. Então ele está preparando. Tá? Então ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Vocês não acreditam em Deus? Credes no presente. Vocês acreditam em Deus. Crede, imperativo. Então crede também em mim. Se vocês acreditam em Deus, então acredite em mim. Depois ele vai dizer por que acredite em mim. Tudo ele vai explicar em seguida. Vamos lá. Aí, no versículo 2, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Vou repetir: na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Muito bem, sobre isso, eu falei ontem ao falar da Santa Teresa d'Ávila, das moradas interiores, do castelo interior dela. E eu vou repetir aqui, porque o contexto original é daqui. Bom, essa é uma das frases mais mal interpretadas de todas. A casa de meu pai tem muitas moradas. Tá? Ou não se entende absolutamente nada, ou se pega uma linha onde se diz que a casa do meu pai tem muitas moradas, que as muitas moradas são os planetas onde as almas reencarnam. Ai, sinceramente, não é que eu duvide, muito pelo contrário, eu acredito. Mas isso é muito pequeno para dizer que é a casa de meu pai. Por quê? Porque é o universo fenomênico, é o universo dos cinco sentidos. Pode ser inacreditavelmente belo e amplo, como a gente vê numa noite estrelada, mas é o universo dos cinco sentidos, que o Taniguchi chama de universo fenomênico. É pouco para Deus. Deus é infinitamente maior e se revela como o universo. Então, que as almas reencarnem nos planetas, não tem o menor problema com isso. Para mim, soa razoável. Mas o problema é que Jesus está falando de algo muito maior. A casa de meu pai. Onde meu pai pode morar? Que ele está no universo todo, ele é onipresente. Isso a gente não precisa discutir. Mas o que é a casa de meu pai? A casa de meu pai é a própria consciência. É o próprio espírito, é a própria vida que ele é. É a consciência.
Então, as muitas moradas são os vários estados de consciência. E como tudo é projeção mental, tem estados de consciência que são, por exemplo, umbral. Tá? Tudo bem? Agora, vocês podem dizer, bom, mas isso também é uma interpretação. Dizer que as moradas de meu pai são níveis de consciência, isso também é uma interpretação. Eu vou responder, sim, é uma interpretação. Só que tudo que vem em seguida no texto depõe a favor, como nós vamos ver. Nós vamos destrinchar o texto e vamos ver que a interpretação mais razoável de todas é esta, pelo que ele diz depois, na continuação. Claro, já adianto, é tudo assim na linha do Goldsmith, tá? Então vamos lá. Aqui, pronto. Então, como é muito pouquinho, eu vou reler. Desde o primeiro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para onde vou. Pois é. Agora veja só o que ele diz. Depois de ir e vos preparar um lugar, um nível de consciência que eu estou querendo elevar vocês à santidade, ao despertar da consciência, voltarei, tomar-vos-ei comigo. Vou pegá-los todos, vou levá-los comigo. Para onde? Para onde eu estou. Onde eu estou? O Cristo, a consciência crística. O Filho que é um com o Pai. Aonde eu estou? Reencarnando em Saturno, em Marte? Não. É a consciência divina, é o Cristo. Aonde eu estou, eu levo com vocês. Levar é uma metáfora, quer dizer, eu desperto a consciência de vocês dentro da consciência que eu sou. Então é o que eu falei, a continuação do texto favorece muito essa interpretação. E aí ele diz: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Qual é o caminho? O caminho que ele está pregando e ensinando desde que apareceu. Né? O caminho do amor, o caminho da consciência, o caminho da verdade. Não há outro caminho. E ainda digo mais: a verdade é uma só. Não pode haver duas verdades, senão uma é mentira. Tá? Então vamos adiante. Vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Aonde ele vai? No nível mais elevado de consciência. Então ele está falando de despertar. Eu vou voltar e vou trabalhar para despertar a consciência de vocês. E de fato, em Lucas, quando ele volta depois de ressuscitado, dizem as escrituras que ele abriu a inteligência dos discípulos. Até aí, eles são assim bastante limitados, eles não entendem as coisas. Ele nem sequer pode falar numa linguagem mais clara, porque eles não entendem. Tem isso também. Pronto, pode falar, Eliselto. Ô, Jean, o que você está dizendo tem uma grande. Parece ser verdade, né? Condiz com o texto, o que você está dizendo, a sua opinião. Aham. Porque eu estava vendo uma palestra hoje sobre mecânica quântica. E Tá. mecânica quântica fala de faixas de realidade, dimensões, né? E você acessa essas dimensões de acordo com o seu nível de consciência. É isso. É igualzinho que você está falando É aí. isso. É bem, Realmente isso. o que Jesus pode ter proposto ia trabalhar a consciência deles para que eles acessassem níveis mais altos, né? Isso. Níveis mais altos. E fica meio pobre dizer assim, não, ó, eu vou trazer para vocês reencarnarem em Marte, em Júpiter. Não que não seja possível, é que o discurso dele é maior e muito mais amplo. É maior porque se você amplia sua consciência,
você eleva a sua consciência, penso eu. Você vai conversar com seres de Marte, de Saturno, de Alfa Centauro, num nível alto de consciência. Você pode falar com todos eles, entrar em Sim. contato ou receber intuições, informações. É claro, é muito maior, realmente. E outra, outros seres, na verdade, não existem. É uma só consciência. Então, se a Sim, consciência está elevada, ela realmente se comunica com mais facilidade, né? Porque aqui no mundo fenomênico é muito assim, o outro, né? Tudo separado. E aí fica tudo muito difícil. Então, quando você diz assim, muitas moradas são os planos de reencarnar, tá, tudo bem, eu não duvido que isso aconteça, mas continua fenomênico, continua tudo separado. Não mudou o estado de consciência mesmo, não mudou. Que nem, por exemplo, a experiência da morte, morte física. A grande maioria morre, mas o estado de consciência não mudou, continua a mesma coisa. A mesma coisa, os mesmos dramas, o mesmo egoísmo, as mesmas coisas. Não mudou a, nada. litera, a literatura espírita está repleta desses De casos. exemplos assim, exatamente. Tá? Então, um caminho mais natural é esse. E não é minha interpretação, é a minha interpretação, mas é baseado no que eu li e achei o mais razoável de tudo, que é mais a linha do Goldsmith, que é deles todos é o que fala mais com clareza e objetividade. E o Taniguchi, que fala exatamente a mesma coisa, o mesmo contexto. Tá? Então, vamos adiante mais um pouquinho. Mas eu acho que esse é o caminho certo de interpretar mesmo. Vamos lá. Então, ele diz que vai preparar um lugar, é tudo simbólico, porque eles não conseguem entender. Então, ele tem que falar desse jeito. Depois de ir, vou vos preparar um lugar, voltarei, tomar-vos-ei comigo uma só consciência, para que onde eu estou, olha, no presente, onde eu estou, no estado de consciência que eu estou, também vós estejais. Ô, Jean, Veja que nem sequer ele fala eu estarei. Eu estou. Tá? Pode falar, Pereira. boa noite a todos. Agora, eu fico pasmo que o Pai Celestial criar N planetas Hum. e o pessoal acreditar que só a Terra é habitada. Por Para isso, que Deus criou esses mundos, N mundos? é verdade. Para nada? Seria inúteis, né? Eu E, acho que seria assim um Deus que desperdiçasse as coisas. então, por isso que eu falei que eu não duvido, né? Que as almas reencarnam em diversos planetas. De maneira alguma eu duvido isso. O problema é que o Evangelho está colocando algo muito maior que a consciência divina. Com Né? certeza, eu não Isso. tenho nem Mas eu dúvida sobre não isso. duvido não, porque senão todos os planetas, todos os sistemas seriam inúteis, e seriam bem maluco isso mesmo. Eu concordo. É uma coisa maluca. Eu acho, né? Seria E como a você, ciência está aí provando, é, cada dia eles estão mostrando que descobriram mais é. planetas. E seria como E, você chegar uma noite estrelada, olhar e achar que tudo aquilo é morto. Seria a mesma coisa. Não é, é vivo, né? Então, pois é, rapaz, é uma então coisa absurda mesmo. todo esse Essas religiões, todas elas devem enveredar para, para, como disse Jesus, conhecerem a verdade, que a verdade vos libertará. aí é que está. Então, todo esse universo, todos esses planetas fazem parte de um plano divino onde as coisas acontecem e a vida de Deus se revela, se manifesta. Ainda é fenomênico. Mas aquilo que Deus é, a casa do Pai, é algo muito maior. A verdade que vos libertará está além da manifestação. Então, Jesus está falando que, em outras palavras, que ele vai despertar a consciência dos discípulos para que
Onde eu sou. Onde eu estou, não é onde eu estarei. Onde eu estou, eu já estou nesse nível de consciência. Também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Qual é o caminho? Ele mesmo vai dizer isso. Eu sou o caminho. Mas ele já está pressupondo que os discípulos sabem disso. Porque conviveram com ele, né? Então sabem que ele é o caminho, porque ele é o Messias. Então vamos lá. Ele é o Cristo. Então vamos lá mais um pouquinho. E vai ter mais comprovações que o caminho melhor para interpretar é esse, viu? Bom, vós conheceis o caminho para onde vou. Será que os discípulos entenderam isso? Vamos ler 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Pronto, ele acabou de dizer que não entendeu. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Acabou de declarar que ele não conheceu, que ele não entendeu. Vós conheceis o caminho para onde vou e aonde ele está, no nível de consciência que ele está. Então, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Não entendeu. Não entendeu. Vão entender depois de que tudo acontecer. Mas aquele não entendeu. Né? E Tomé é característico por querer ver para crer. Né? Então ele pede como nós vamos saber qual é o caminho? E ele responde, 6. Eu sou, a mística eu sou, que é central no Evangelho de João. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é ele, a verdade é ele, a vida é ele. O problema é que quando a gente fala o caminho, a verdade e a vida é ele, as pessoas falam o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus. Mas é idolatria, porque eles estão falando de um Jesus humano. Por que me chamais de bom? Bom é um só, que é Deus. Né? Então, o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a verdade, eu sou aquilo que você é também. Eu sou um com o Pai, eu sou a verdade. Eu sou o caminho é o eu sou. Então o caminho está dentro de nós, dentro entre aspas, sempre falo isso. O caminho está dentro de nós, a verdade está dentro de nós, e a vida é a vida de Deus que nós somos. Como o Pereira já falou várias vezes em outra aula, eu acho assim estranho que alguém diga assim, a minha vida. Tá? É a vida de Deus. Então ele está dizendo que eu sou o caminho, eu sou. Não é um homem chamado Jesus, eu sou o caminho. E ele está falando isso para Tomé, que não entendeu. Que ficou 3 anos com ele e não entendeu. Vamos lá mais um pouquinho. Disse-lhe 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, chegamos no maior desastre de todas as interpretações que tem por aí. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí, os pastores e vários padres, assim, bastante ignorantes, então entenderam que ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu, Jesus, homem fenomênico. Isso é idolatria. Então eles entendem que ninguém chega a Deus se não for por Jesus, porque ele falou, se não for por mim. Então, estão excluídos da salvação. Budistas, indianos, todo mundo está excluído da salvação, porque se não conhece Jesus, não conhece a salvação, porque só chega ao Pai senão por mim. Isso é uma interpretação absurda, absurda. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é o mim? Eu sou. Quem é o eu sou? A consciência crística. E quem é a consciência crística?
a mesma consciência búdica, a mesma consciência de Krishna, que em outros povos se revela com outro nome, mas não com outra natureza. Então, Deus é um só, não pode ter dois. A verdade é uma só, não pode ter duas, uma seria mentira. Então, não se trata disso, ninguém vai ao Pai senão por mim, rigorosamente correto. Não tem como chegar ao Pai se não for por mim. Eu sou a consciência crística. Não tem como. Mas essa consciência crística é a mesma consciência crística que é chamada por outros nomes. Porque quem chama por outros nomes é o ser humano. Mas em outras culturas, em outros tempos, alguns conseguiram reconhecer a natureza divina. Às vezes mal interpretado, tudo bem, mas o coração do ser humano sente. E sente em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. Rigorosamente correto, não existe outro caminho. Mas esse mim é o eu sou. E não um homem chamado Jesus. Para quem conhece o eu sou, o homem chamado Jesus não é um ente fenomênico separado, é a consciência revelada no mundo da forma. É assim que eu entendo uma visão tipicamente cristã. O Jesus é sagrado, mas sagrado como revelação no mundo da forma e não como um homem fenomênico. Tá? Só um momentinho. Muitos gurus dizem a mesma coisa. Ramakrishna frisa muito esse ponto. É uma só consciência. É uma só consciência. Não se tenha dúvida que a consciência búdica, que o Taniguchi fala tanto, porque o Taniguchi faz a ponte entre o Oriente e o Ocidente. E ele afirma categoricamente, gente, é a mesma consciência. E nós estamos divididos no mundo humano numa disputa absurda. Né? Então, essa frase deu margem para interpretações e separações absurdas. Porque ele disse que ninguém vem ao Pai senão por mim, mas é verdade, ninguém vai ao Pai senão por eu sou. E não por ele, Jesus. Tá? Pronto, Marcelo pode falar. Só complementando, Jean, boa noite, pessoal. Que o Ramakrishna, ele de fato, ele cita muito isso que você está comentando agora, Jean, e ele vai, resumindo é isso, né? Ele fala principalmente pro povo do Ocidente, ou enfim, de qualquer religião, que ele diz, se você quer conhecer a verdade, de fato conhecer a verdade e buscar iluminação, ele fala para pegar, seguir qualquer religião e ir a fundo em qualquer religião, qualquer que seja, né? Desde o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, ou a mãe divina, o shivaísmo, qualquer um, o yoga, qualquer coisa do tipo. Ele frisa, por isso eu gosto muito do Ramakrishna, gosto muito dele, e ele frisa muito esse ponto, mas vá até o final, até a noite escura da alma. Vá até o final, que ali tu vai conhecer a verdade. Então, independente da religião, qualquer coisa que tu for até o final, tu vai descobrir a verdade, e lá no final tu vai ver que todas são a verdade, né? Isso. Esse é o jogo de Maia, né? Isso que é muito lindo, interessante. Agora, tem um porém. Se a gente for a fundo em qualquer um dos caminhos, vai chegar uma hora e a religião não vai suprir. Nós vamos estar no portão de Deus, sozinhos, entrando no deserto e passando pela porta estreita, onde se entra sozinho, não se entra dois. Exatamente, gente. Esqueci de frisar o ponto final que ele fala, que agora você comentou, exatamente esse seria o ponto final. Ele fala que o instrutor ele é muito importante, até numa determinada época, e ele fala que o último mestre é o eu, que é a consciência, que é o portão de Deus.
O Ramakrishna fala sobre isso. Ele fala que o último mestre é para abandonar ele, no caso, né? Que ele é o instrutor. Ele fala isso para os discípulos, que daí o último mestre, a última fase do caminho seria essa. Daí seria você e Deus e ponto final. Daí acabou. Quer dizer, acabou não, né? É infinito, mas enfim. Aí é o infinito, mas acabou o dilema humano, vamos dizer assim. Né? Então, é exatamente isso. É exatamente isso que está em questão e é exatamente isso que significa ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse discurso do Ramakrishna está perfeitamente de acordo. Né? E na hora mesmo de chegar ao Pai sozinho, a não ser por esse eu sou, né? Pela consciência que nós somos. Então, isso é muito belo, porque isso é tão absolutamente universal que ninguém pode ficar de fora. No entanto, as religiões pegaram essa frase para excluir uns aos outros. É muito louco isso, viu? Então, vamos adiante. Mais uma vez, como vocês podem ver, até esse ponto, voltando ao caminho, ao começo, quando a gente fala das muitas moradas do Pai, vocês vejam como a interpretação dos níveis de consciência é extremamente coerente com o que está dito, que vai se seguindo o texto. Né? Como essa parte aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, em 7, ainda respondendo a Tomé, ele disse, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Se me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. Poxa, conviveram 3 anos, ele está falando de conhecer a forma física? Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Ele está falando isso aqui provocando uma reação. E vai ter a reação. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas ele acabou de dizer, vocês o tendes visto. E aí ele diz, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 9. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me conheceste, Filipe. Olha só. Quer dizer que você, Filipe, só viu minha forma física nesses 3 anos? Você não conseguiu perceber quem eu sou? 9. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Mas viu quem verdadeiramente eu sou, não minha forma física. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Está dando uma bronca. 10. Não credes que estou no Pai e o que o Pai está em mim? Depois de 3 anos de ministério, de multiplicação dos pães, de andar sobre as águas, não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Curou cego de nascença, ressuscitou Lázaro, andou sobre as águas, multiplicou os pães. Então crede ao menos por causa dessas obras, porque num trecho do Evangelho de João que nós já passamos, ele disse, se não virdes
sinais e prodígios, não credes. Então agora ele diz para os discípulos, crede-o, ao menos por causa dessas obras. Estou no Pai e o Pai em mim. Vocês não conseguiram ver ainda? Ele está falando. Então, 11. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa dessas obras. 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Bom, aqui é complicado. Dizer que alguém vai fazer as obras, vai, porque uma vez a consciência realizada, quem trabalha é o próprio Deus na vida que na verdade é dele. Agora dizer que fará obras maiores do que as dele, para nós, seres humanos, ainda não dá para compreender o que ele quis dizer. Tá? Eu abro mão, eu desisto, eu passo. Né? Que obras podem ser maiores do que a dele? Claro, nos Atos dos Apóstolos, Pedro faz um discurso e milhares de pessoas se convertem. Curas incríveis. Paulo espalha o cristianismo pelo mundo inteiro. Agora, obras maiores do que morrer na cruz e dissolver a ilusão da morte? Eu não consigo entender. Eu passo. Tá? Eu desisto de entender essa passagem. Mas ele diz que, no mínimo, com a consciência despertada, nós somos um com a consciência dele e, portanto, continuamos a obra divina. Isso sim. Isso eu consigo entender. Agora, obras maiores é muito para minha cabeça. 13. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Outro trecho mal compreendido pra caramba. Ai, meu Deus. Vamos ler de novo? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho, não é pedir qualquer bobagem. É em meu nome. Qualquer coisa que pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Em meu nome. Na cultura hebraica, o nome é a própria identidade. Então, meu nome, em nome daquilo que eu sou. Então, o apóstolo Tiago depois escreve uma carta. Pedis, que ele falou que pedir, eu concedo. E Tiago fala, pedis, mas pedis mal. E não recebeis, porque pedis para gastardes nos vossos deleites. Quer dizer, pede no mundo material. Então, que pedir em meu nome, eu sou, eu o farei. Então, nos Atos dos Apóstolos tem uns gaiatos, já contei isso aqui essa semana, uns gaiatos que pegam assim e falam, querem fazer exorcismo e impressionar, porque eles não têm profundidade nenhuma. Então eles falam, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não é em nome de Jesus em quem eu creio. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Saia desse corpo. O Espírito foi lá e respondeu, sei muito bem quem é Jesus. E já ouvi muito falar de Paulo. E vós, quem sois? Foi lá e deu uma surra neles. Eles largaram a mão de ser besta. Tá? Então, em meu nome, não é fazer que nem eles fizeram. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não tem fé, não tem elevação de consciência, não tem verdade. São só palavras vazias. Não é o nome, são palavras vazias. É Jesus. Tá? Tudo bem? Então, a gente lê aí nos carros, né? Foi Jesus que me deu. Jesus não está agindo no mundo material. Quando ele agiu no mundo material, foi para curas, foi por misericórdia, para dissolver a ilusão da doença e do mal.
né? Nunca resolveu problemas materiais das pessoas, da carro. Olha, eu vou te dar agora um Mercedes. A Janis Joplin cantava uma música, né? Oh, Deus, me dê uma Mercedes-Benz. Meus amigos têm um Porsche. Eu quero uma Mercedes-Benz. Oh, Deus, me dê uma Mercedes-Benz. É isso. Tá? Aí faz a música ironizando, porque é isso que as pessoas estão escrevendo no carro. Deus é fiel. Sim, mas quem tem que ser fiel sou eu, né? Esse é o problema. Então, essa coisa de pedir em nome em nome de Jesus são pedidos estritamente espirituais. Isso o Goldsmith explica até cansar em vários livros. São pedidos espirituais, coisas legitimamente espirituais, né? Então, uma coisa que é legítima a gente pedir é que eu veja. Eu era cego, agora eu vejo. Isso tem no Evangelho várias vezes. Eu era cego, agora eu vejo. Então, que eu possa ver. Porque quando eu vejo, eu sigo Jesus. Mas eu sigo Jesus porque eu sei que é o Cristo. Não sigo o homem Jesus. Mas eu sigo Jesus porque é a revelação do Cristo no mundo, na matéria. Então eu sigo. Porque eu não vi, agora eu vejo. Então é legítimo eu pedir que eu veja. Que eu veja. É legítimo? Bom, muito bem. Agora vamos ver onde a gente está. Então, como vocês vão ver, essa coisa de pedir em meu nome continua no registro do nível de consciência. Então, veja bem, desde que a gente começou esse capítulo, o que é coerente no capítulo inteiro é o estado de consciência. Por isso que eu falei que era a interpretação mais viável e mais correta. 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Basta. Só isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que é a nova aliança? A doutrina do amor. Se me amais, então vocês conhecem o amor. E o amor não tem predicado. O amor é universal, incondicional. Se me amais. Se amais, guardai meus mandamentos. Quais são os mandamentos dele? Quando o fariseu pergunta para ele, oh, mestre, sabemos que diz a verdade, diga aí para nós qual é o maior dos mandamentos. Ele respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, muito semelhante a esse, basicamente a mesma coisa, amar ao próximo como a si mesmo. Porque a mesma consciência é o mesmo amor. Então agora ele diz, guardai os meus mandamentos. Quais? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele já tinha deixado claro. Quais são os mandamentos que a gente deve seguir? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Porque a nossa verdadeira natureza, esse eu sou, é o amor. Então, também um dia Elisal também falou assim, olha, não se trata nem de aprender a amar, se trata de recordar o amor que nós somos. Eu sou. Despertar. O nome Buda significa desperto, né? E Jesus vai soprar o Espírito sobre eles, vai abrir a inteligência deles, tudo depois da ressurreição. E depois que a gente acaba o Evangelho de João, a gente lê as cartas de Pedro e vê como Pedro se transformou profundamente e virou uma outra pessoa. As cartas de Pedro são belíssimas. E a gente fica assim, pasmo, de ver como ele se transformou tão profundamente. Então, vamos adiante.
Então, em 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Eternamente convosco, já está, mas vocês precisam acordar. Então, ele simbolicamente diz que será enviado o Paráclito, o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a consciência que nós somos. Então, ele fala em enviar porque eles ainda estão dormindo, eles ainda não entendem. Né? Ficar eternamente. Por que eternamente? Porque é a vida eterna que nós somos. Pronto. Pronto. Pode falar, Eliselto. Assim, bom, o pouco que sobrou das obras, né, do Evangelho, do que realmente Jesus falou, pelo que a gente estuda aqui, ele está ajudando os discípulos a se iluminarem. Isso. Né? É o mesmo processo que o Goldsmith fez com os discípulos dele, lá com os alunos dele. Né? O mesmo que Jung também propôs. Né? A união consciente com Deus. E qualquer guru, mestre sério, é isso. Que é a iluminação. Então Jesus estava. A intenção dele, se era 12, se era mais discípulos, era a iluminação. Claro. Claro. É isso que eu tinha falado. Tá, então. Aí, então, é exatamente isso. Ele está falando de uma forma simbólica, porque eles ainda não compreendem. Então, ele diz: o Pai vai dar o Espírito Santo Paráclito. O Espírito já é, para que fique eternamente convosco. Eternamente convosco é a vida eterna que eu já sou. Mas eu não sei, eu estou dormindo. Então, aí o Eliseu tem razão. Todo plano é despertar a consciência das pessoas. Sabe aquelas imagens dos santos, dos apóstolos mesmo, com uma auréola assim? Essa auréola está simbolizando a iluminação. Né? Tudo bem? Então é esse o plano. Vamos lá mais um pouco. Nós estamos indo bem aqui, mas imagine, né, o povo nas igrejas e sem ninguém explicar nada. Eles vão entender isso aqui? Não vão entender nada. Entende da maneira mais torta possível. Que nem aquela história, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. Então, relendo desde o 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Ele está falando aqui de uma maneira velada, mas a gente pode entender com clareza. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, é um mundo de ilusão, porque não o vê nem o conhece, porque o mundo só acredita naquilo que vê. Mas vós o conhecereis. Vocês ainda estão meio capenga, meio cruz, mas vocês vão conhecer. Porque eu plantei a semente da verdade. E a semente vai brotar em vocês. E essa semente permanecerá convosco e estará em vós. É o que vocês são. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Quer dizer, ele não vai embora. Nem no sentido de ir embora para um dia, numa segunda vinda, aparecer. Ele diz abertamente: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Quer dizer, eu estarei aqui. Vocês só não percebem porque estão me vendo do lado de fora. Mas vocês vão me ver do lado de dentro. E aí, simbolicamente, eu estou dizendo que eu voltarei, mas na verdade eu nunca deixei de estar onipresente.
Então, 18, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Aí ele continua. 19, ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo, e vós vivereis. Mesma interpretação. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Ele está assumindo uma forma no mundo da forma. Essa forma será dissolvida. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo, vivo. Eu sou a vida. Eu vivo aonde? Dentro de você, a vida que você é. E vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia que eu despertar vocês, que eu voltar e despertar vocês, vocês vão conhecer que eu sou, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Uma só consciência. Ele está falando de consciência desde o começo, desde a casa de meu Pai e das moradas. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Ele está repetindo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Manifestar-me-ei a ele no primeiro momento, mas eu sou ele. Aqui está muito claro a linha, né, da consciência da iluminação. 22. Pergunta-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Por que ele vai se manifestar para os discípulos e não ao mundo? Eu mesmo vou responder. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece, não o reconhece. Então, Judas pergunta, Judas Tadeu, por que razão vai se manifestar só para nós? Porque vocês me aceitam, vocês me reconhecem. Me reconhecem. Eles não querem. Eu preciso ter desapego, eu preciso abrir o coração. Eles não querem. Ele se manifesta ao mundo, ele está disponível para o mundo todo, mas nem todo mundo quer. O Goldsmith diz que é como se fosse assim a eletricidade. Está em toda parte, mas precisa ligar na tomada. Ligar na tomada sou eu que tenho que ligar. O Goldsmith usa essa imagem. Tá? Então, Judas Tadeu pergunta, por que vai se manifestar para nós? Porque eu vou iluminar vocês, vocês têm sido preparados para isso. Mas eles não querem. Eles poderiam ter o mesmo caminho, mas eles não querem. Então eles não reconhecem. E vamos ver o que Jesus responde, porque quem respondeu fui eu. 22. Pergunta-lhe Jesus, não o Iscariotes: Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? 23. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Outra vez ele falou, se você ama e se você guarda meus ensinamentos, minha palavra. Mas aí ele diz uma coisa assim espantosa. Meu Pai o amará. Nós, eu e o Pai somos um. Nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. É onde nós estamos, é quem nós somos. Aí ele disse com firmeza. Mas, 24, aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha,
mas sim do Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. O Pai fala através de mim. Só há um bom, que é Deus. O Pai realiza as obras. E é o Pai que está transmitindo. 25. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Enquanto estou convosco na matéria. 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, ele explicou, Paráclito é consolador. Realmente o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, não vai enviar porque ele já está, mas ele tem que falar dessa forma para eles porque eles não entendem. O Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo que vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize vosso coração. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Essa paz do eu sou, uma paz plena, absoluta e eterna. Não é a paz do mundo, que é impermanente, que é passageira. Não vou dou como o mundo a dá. E aí ele repete o que ele disse lá no começo. Não se turbe, nem se atemorize o coração, porque vocês vão ver o drama cósmico da crucificação e não se turbe, nem se atemoriza o vosso coração. Confia em Deus e confia na verdade que vocês trabalharam esse tempo todo. 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto a vós. Ele falou isso várias vezes. Se me amardes, falou isso várias vezes. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, porque vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele vai para junto do Pai, ele está avisando. E falou, não se turbe vosso coração. 29. Disse-vos agora essas coisas antes que aconteçam, para que creais quando acontecerem. Não se turbe o vosso coração. 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. Quem é Satanás? Personificação do ego, do egoísmo humano, do senso de separação de Deus e do ego que diz, eu reinarei. Claro, enquanto personificação do ego, essa personificação pode ser tomada e sentida com muita realidade, entre aspas. A vida é sonho, mas para quem sonha, o sonho é real. Então, uma pessoa pode ter uma experiência demoníaca com Satanás. Do ponto de vista espiritual e iluminado, é ilusão, é ilusório. Mas para quem sonha, o sonho é real. Tá? Então pode acontecer. Então ele diz: o príncipe do mundo, o egoísmo do mundo, está chegando. Vai aprontar um espetáculo de horror. Mas ele não tem poder sobre mim. Porque eu sei que ele é ilusório. E a minha missão aqui é dissolver um suposto poder dele. Né? Então ele diz: o príncipe deste mundo está chegando. Mas ele não tem nada em mim. 31. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Então ele termina dizendo isso. O mundo, então, vai saber que eu amo o Pai. Eu estou aqui por amor. E procedo como o Pai me ordenou. Eu estou cumprindo o plano divino. Ele termina dizendo isso com toda clareza. Tudo isso não é o mal que vai fazer acontecer. Tá? Ele termina dizendo com toda clareza: o mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Eu estou aqui por amor e para cumprir o plano divino, que é o plano de resgate do ser humano da morte e do mal. Tá? Pronto.
Pode falar, levantai-vos, vamos daqui. Ele encerrou o discurso. Pode falar, Gilda. Tem que ligar. Tem que ligar. Aí. Que agora que eu estou conhecendo a Bíblia, nossa, maravilhoso, muito bom. Eu também. Agora que eu estou entendendo. Eu também. Agora que eu estou entendendo. Eu conversava, minha mãe falava, não tem que entender, tem que obedecer, né? Então está maravilhoso para mim. Muito obrigada. Olha, muito obrigada. É seu consolo. Eu também estou entendendo agora. A gente estando junto aqui é que a coisa acontece. Bom, o Marcelo muito está bom falando mesmo. todos Muito nós. obrigada. Né? Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço. Bom descanso. Boa noite. Obrigado. Até o domingo. Ele só termina dizendo, chega, vamos. Boa noite. Última frase. Boa noite. Ótima aula. Até domingo.